Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta, que aí vem história. E aqui, semanalmente, vemos as histórias do espírito Irmão X, Humberto de Campos, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Além Túmulo, publicado aqui pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história 32. E o título dessa história é A Crente Interessada. A Crente Interessada. E vai Humberto de Campos nos contar a história da senhora Marcela Fonseca. E vamos começar a história da dona Marcela Fonseca no momento da sua desencarnação. Aí começa a história da dona Marcela. E vamos ver o que vai então acontecer com a nossa personagem principal de hoje. Conta-nos então, Humberto de Campos, que dona Marcela Fonseca vivia seus últimos instantes na Terra. Embora a gravidade do seu estado orgânico, a desencarnante mantinha sua lucidez e dirigia-se à família com voz comovedora. A confiança em Deus não me abandonará. A celeste misericórdia nunca desatendeu as minhas rogativas. O Mestre Divino estará comigo na transição dolorosa. Alguns parentes choravam em tom discreto, buscando em vão reter as lágrimas no amarguroso adeus. Lembrando que a essa época, lá no início do século XX, o comum é que as pessoas desencarnassem em suas casas. Hoje em dia, busca-se o hospital para que isso aconteça lá, mas não naquela época. Não só elas desencarnavam em casa, como era também o velório feito em casa, né? E da casa seguia para o cemitério. Então, estava ela no seu quarto, os familiares no quarto com ela consolando os familiares e dizendo assim: não chorem, meus amigos, o espírito de minha mãe, que tantas vezes tem socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 anos sofro neste leito pesado de tormentos físicos, que representa a morte, senão a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade e mundos novos. Se me for permitido, voltarei muito breve a confortá-los. Não esquecerei os companheiros em tarefas por vindouras. Então, aqui ela cita a reunião mediúnica, né? Em que ela pode vir e deixar uma mensagem para os entes queridos que ficaram na carne. Creio que a morte não me oferecerá dilacerações, além da saudade natural por motivo do afastamento. Sempre guardarei minha crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, como também no que se refere ao espiritismo, que abracei tomada de sincera confiança. Com o mesmo fervor de minha assistência às missas e cultos evangélicos, dei-me às nossas sessões espíritas, esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Interessante o que ela diz, não é? Ela foi, se entregou às missas, aos cultos evangélicos, às sessões espíritas, esperando com isso que nada lhe faltasse nos caminhos do além. Um pouco estranho. Continuemos. Devemos aguardar as esferas felizes, os mundos de repouso e redenção. Outra coisa estranha. Mundos de repouso. Onde estão esses mundos?
Só a Terra mesmo, né? Quando encarnados, muitos de nós pensamos que viemos aqui para descansar, para aproveitar, e não para crescermos e nos desenvolvermos. Humberto de Campos nos diz: os familiares presentes choravam comovidíssimos. Dona Marcela calou-se. Depois de longos minutos de meditação, pediu fossem recitadas súplicas à providência divina, acompanhando-as em silêncio. Então, as preces foram feitas pelos amigos e ela as ia acompanhando em silêncio. Suor gelado banhava-lhe o corpo emagrecido e pouco a pouco perceberam aqueles que ali estavam em volta que a agonizante dava os seus últimos suspiros. Qual sucede na maioria dos casos, portas adentro da sociedade comum, a câmara mortuária transformou-se imediatamente em zona de prantos angustiosos, onde os que não choravam se referiam em voz alta às virtudes da morta e em voz baixinha aos seus defeitos. A desencarnada, contudo, não mais permanecia no ambiente de velhos desentendimentos e reiteradas dissimulações. Sentira-se bafejada por sono caricioso e leve, após a crise orgânica destruidora. Branda sensação de repouso adormecia-lhe o coração, sem poder, todavia, explicar quanto durara aquele estado de tranquilidade espiritual. Dona Marcela despertou num leito muito limpo, mas extremamente desguarnecido de conforto. A seu lado, uma velhinha carinhosa abraçava-a, chorando de alegria, a exclamar: até que enfim, minha filha, Marcela, minha adorada Marcela, que saudades do teu convívio. A filha correspondeu às manifestações afetivas, porém, depois de fixar detidamente a paisagem nova, não disfarçou o desapontamento que lhe dominava o espírito voluntarioso. Não tinha mais aquele corpo, paralisado na cama há 30 anos. A dor tem desses dotes, não é? Ela nos doma o espírito. Mas, afastada do corpo frágil, revelava-se de novo o espírito voluntarioso. O que quer dizer um espírito voluntarioso? É aquele que quer porque quer. Já não era a mesma criatura que revelava tamanha humildade na agonia corporal. Estava agora sem o influxo das dores, ou seja, sem o estímulo das dores. Experimentava plena liberdade para respirar e mover-se. Não mais o suor incômodo, nem a martirizante dispneia. Dispneia, não é? Aquela dificuldade de respirar, a lhe torturarem o organismo. Não mais a agonizante vencida, mas a dona Marcela da estrada comum. Atrabiliária, que quer dizer uma pessoa atrabiliária. É a pessoa irritadiça. Ela tende a irar-se, tende a enraivecer-se. É aquela irritadiça, bem da pessoa voluntariosa, não é? Se não for atendida, fica logo irritada. Então, ela não estava mais com as características que a dor havia emprestado a ela, não é? Não estava mais ali, humilde e buscando contemporizar com seu mal-estar, mas se sentindo bem de novo. Estava de novo lá, a dona Marcela da estrada comum, atrabiliária, exigente, insatisfeita.
embora o impulso natural de prosseguir beijando a carinhosa mãezinha não aguentou com o orgulho ferido e perguntou: Mamãe, explique-me, por que permanece nesses trajes? O que significa essa choupana sem conforto? Que região de vida é esta, onde a vejo tão fortemente desamparada? Será crível que seja este o seu lugar? Sal da mãe. Não foi uma crente sincera no curso das experiências terrestres? A velhinha, então, com um olhar sereno, de quem não mais teme a verdade, respondeu resignada: Estamos no mundo de nossas próprias criações mentais, minha filha. Segundo nossas reminiscências, fui católica, fundamente arraigada aos meus velhos princípios. Contudo, não podes negar minha antiga preocupação de descansar nos esforços alheios. Ou seja, ela não fazia e lá exigia que os outros fizessem. Recordas como eu torturava os servidores de nossa casa? Lembras da minha tirania no lar, nos serviços de teu pai, nos atos da igreja? Quando acordei aqui, meus sofrimentos foram ilimitados, pois minhas criações individuais eram péssimas. As feras da inquietação, do remorso e do egoísmo observaram-me de todos os lados. Foi quando então roguei a Deus me permitisse destruir os resultados imperfeitos para reconstruir conscientemente de novo novas ações. E aqui me tens, tudo pobre, humilde, desvalioso, ou seja, sem aparente valor, sem brilhos e isto tudo. Mas para mim, já que errei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas, esta choupana pobre é a bênção do Pai Celestial no recomeço de santas experiências. A recém-desencarnada, sua filha, contemplou a escassez dos objetos de serviço, fixou a miserabilidade das peças expostas, arregalou os olhos e exclamou: Meu Deus, quantas situações estranhas! Mamãe, sempre a julguei nas esferas felizes. Esses planos começam em nós mesmos, minha filha, respondeu sua mãezinha serenamente. Recordando as inúmeras manifestações religiosas a que ela, Marcela, emprestara o concurso de sua presença, a senhora Fonseca, Marcela, respondeu: Não me conformo com a miséria a que a senhora parece andar presentemente habituada. E o meu lugar próprio? Visitei milhares de vezes os templos da fé no mundo. É impossível que esteja esquecida de nossos guias e benfeitores. Onde estão Bernardino e Conrado, os amorosos diretores espirituais de nossas reuniões mediúnicas? Preciso interpelá-los relativamente à minha situação. Já nem falava mais da mãe. A velhinha bondosa sorriu e informou. Ambos, os espíritos, não é? Bernardino e Conrado, os benfeitores que surgiam e davam suas comunicações na reunião mediúnica, ambos prosseguem no abençoado trabalho de orientar, distribuindo benefícios. Mas as reuniões continuam lá na esfera dos encarnados.
e nós nos achamos em círculo diferente agora. Que seria dos trabalhos terrestres, minha filha, se os servos de Deus abandonassem suas tarefas porque uma de nós fosse chamada à nova expressão de vida, ou seja, saísse lá do plano encarnado para o plano dos desencarnados, não é? Afinal, eles estavam em trabalho junto aos encarnados, esses dois espíritos, Bernardino e Conrado. Marcela entendeu o profundo alcance daquelas palavras e observou: qualquer outra autoridade espiritual pode servir-me. Pode servir-me. Necessito receber elucidações diretas a respeito da minha posição atual. A velhinha, carinhosa, fixou na filha o olhar afetuoso e compadecido e explicou-lhe prudentemente: poderei conduzir-te à presença do generoso diretor de nossa comunidade espiritual. Da bondade dele, recebi permissão para buscar-te no mundo. Creio, pois, que a sabedoria de nosso benfeitor será bastante aos esclarecimentos que desejas. Com efeito, na primeira oportunidade foi Marcela conduzida por sua mãe à presença do venerável amigo. Recebeu-as o sábio com espontâneo carinho, o que a senhora Marcela interpretou como: ele deve ser um subalterno, tão solícito. Sentindo-se então livre para manifestar as mais duras reclamações a lhe explodirem da alma revoltada. Após minuciosa e irritante exposição, concluía lamentando: como sabeis, dizendo ao espírito mentor, como sabeis, minha crença foi invariável e sincera. Na Igreja Católica, no templo evangélico, como no grupo espiritista, fui assídua nas manifestações de fé e nunca esqueci a devoção. Não me conformo, portanto, com este abandono a que me sinto alvo. O orientador ouviu pacientemente e, ao final, respondeu-lhe: não se encontra, porém, Marcela, desamparada. Autorizei sua mãe a buscá-la nas zonas inferiores com o máximo de carinho. E aí Marcela responde: mas a própria situação de minha mãe, a meu ver, merece reparos especiais. Olha, cheia de exigências, não? Então, o mentor bondoso sorriu e, verificando que ela estava muito nervosa, explicou-lhe: já sei. Sente-se ferida no amor à personalidade. Entretanto, talvez esteja enganada. E aí virou-se o mentor para o seu auxiliar e disse: traga as anotações de Marcela Fonseca. O que será isso? Daí a instantes o portador reaparecia, sobraçando, ou seja, levando assim, abraçado a si, junto a si, um livro de proporções enormes. Curiosa e inquieta, a visitante leu o título. Vejamos o título do livro que ele trazia: Pensamentos, Palavras e Obras, de Marcela Fonseca. Aquele livro enorme. Tudo que ela já havia pensado, falado e feito quando encarnada. E ela perguntou, aterrorizada: quem escreveu esse livro?
Não sabe que este livro é de sua autoria? É um trabalho de substância mental que sua alma grafou em cada dia e cada noite da existência terrena, pensando, falando e agindo. A interessada não sabia disfarçar a surpresa, mas o orientador, abrindo as páginas, acrescentou: Não posso ler todo o livro em sua companhia. Vejamos, porém, o resumo de suas atividades religiosas. Fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu. Conforme se vê, Marcela, assistiu no mundo a 6.705 missas, a 2.500 cerimônias evangélicas e a 7.012 sessões espiritistas. No entanto, é curioso notar que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior, ou fora de seu círculo individual. Seu único objetivo em todos esses lugares e todas essas horas sempre foi pedir ou reiterar solicitações, esquecendo que o Pai Celestial colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho. Recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na meditação, somente houve um propósito em sua fé: o pedido. Mudou rotulagens, católico, protestante, espírita, mas não transformou o seu íntimo. Diante do assombro de Marcela, o sábio continuava delicado. É justo pedir, entretanto. É justo pedir. Não respeitei a pontuação. É justo pedir. Entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A própria natureza oferece as mais profundas lições nesse sentido. Deus dá sempre. A fonte recebe as águas e espalha os regatos cristalinos. A árvore alcança o benefício da seiva e produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios e faz a nuvem que fecunda a terra. As montanhas guardam as rochas e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar coisa alguma. Mas, concluiu o orientador, não disponho de tempo realmente para prosseguir na leitura. Finda esta, ele ia então passar o volume de grandes proporções para Marcela, para que ela o lesse detalhadamente e retomasse as recordações do que pensou, falou e fez no mundo na última encarnação. Quando terminar, restitua o volume aos arquivos da casa. Marcela Fonseca iniciou o serviço de recapitulação das próprias reminiscências e só terminou daí a 5 meses. Extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada. Sempre fui sincera em minha crença. Sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva
do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, contudo, é a dos crentes interessados. Aquele que diz, interessante. Ah, sim, bom saber. Interessado. Mas não pronto a servir, não é? Com enorme tristeza lhe transparecer nos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. O mentor delicado abraçou-a e disse paternalmente: renove suas esperanças. Seu pesar não é o único. Existem coletividades numerosas na sua condição. Além disso, há fichas muito piores que a sua em matéria de fé religiosa, como, por exemplo, a dos simoníacos. Ai, o que são simoníacos? Simoníacos são aqueles religiosos que vendem bênçãos espirituais, que vendem favores divinos, vendem pedacinhos do céu, vendem o que não tem em nome de Deus. Isso é tão grave, tão grave. Claro que vendem por dinheiro, não é? Então, condição muito mais grave é a dos simoníacos, dos mentirosos e dos investigadores sem consciência. Anime-se e continue confiando em Deus. Reconhecendo a própria indigência, Marcela recebeu o acolhimento pobre de sua mãe, como verdadeira bênção celestial. Olha como ela progrediu, graças a Deus, não é? E aí temos o nosso irmão X a dizer: todavia, a nota mais interessante foi a sua primeira visita ao Círculo dos Irmãos Encarnados no Centro Espírita. Em plena sessão, ela, como desencarnada através de um médium, contou a experiência comovedora que havia passado na sua desencarnação. Relacionou as surpresas que lhe haviam aguardado o coração no plano espiritual. Sua história era palpitante de realidade, mas todos os presentes lembraram a velha dona Marcela Fonseca e concordaram entre si que a manifestação mediúnica ali ocorrida era de um espírito mistificador. Os encarnados não acreditaram que era ela. Ela deveria estar nas esferas celestes. Como assim passou por tudo isso? Excelente, excelente a história da dona Marcela Fonseca, uma crente interessada. Material para nossa reflexão de toda semana, não é mesmo? Verdade. Temos tesouros preciosos recebidos da parte de Deus, as nossas necessidades reencarnatórias. Que os aproveitemos bem, vigiando e orando, a fim de não cairmos em tentação, não é? Na próxima semana estaremos de volta com mais um Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.